Boa noite. Me ouvem bem? O irmão Fábio está pedindo para perguntar de quem é o Jeep preto, que está aqui em frente, é? Está na garagem de uma pessoa, né? Ok. Então, gostaria de ter um tempo de oração com os irmãos, para que possamos começar a exposição dessa noite. Você já pode abrir novamente sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 6. O texto já foi lido. Então vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua direção nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, por podermos participar do ajuntamento solene, do culto que é direcionado a Ti, Pai. Direciona os nossos corações para aprendermos mais sobre a Tua palavra agora. Fala conosco. Me usa como instrumento em Tuas mãos, Pai, ainda que um instrumento falhe. Me ajuda a ser fiel ao texto sagrado. Que possamos sair daqui edificados, animados, exortados, admoestados. Que a Tua palavra faça o que só ela é capaz de fazer. Transformar corações. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Um dos personagens mais marcantes da história ocidental foi, sem dúvidas, Alexandre o Grande. Como toda figura lendária, Alexandre está cercado de várias histórias ligadas à sua pessoa, restando a nós a dúvida de saber quais dessas histórias são verdadeiras e quais dessas histórias são falsas. Mesmo assim, em uma dessas narrativas, nós temos um fato tão marcante que pode nos servir de introdução nessa noite, ainda que não tenhamos como averiguar se isso é fruto da realidade ou não. Seja como for, em uma de suas campanhas, Alexandre o Grande passou a noite em seu acampamento militar, ouvindo seus comandantes relatarem questões do exército. Entre as várias preocupações, um dos seus oficiais mencionou um soldado problemático. Um soldado que dava muita dor de cabeça. É um jovem que, apesar de pertencer ao glorioso exército macedônio, não passava muito tempo treinando. Pelo contrário, passava mais tempo embriagado, fugindo de suas responsabilidades, do que treinando ou lutando propriamente. Curioso com o caso, Alexandre ordena que trouxessem o tal soldado até ele. Quando o jovem foi arrastado à presença do rei, sua postura era desleixada e o cheiro forte do vinho ainda emanava de suas roupas. O grande conquistador o encarou por um momento e com um tom severo perguntou: "Qual é o seu nome, soldado?" O jovem, hesitante, abaixou os olhos e murmurou: "Alexandre, meu senhor." Um silêncio tomou conta da tenda. Os oficiais presentes se entreolharam, percebendo a tensão no ar, meio que não sabiam muito o que fazer. O rei franziu a testa e se levantou lentamente do seu trono improvisado. Seu olhar penetrante perfurava o jovem como uma lâmina invisível. Disse Alexandre: "Você carrega o mesmo nome que eu", com uma voz firme e carregada de significado. Um nome que tem sido escrito na história com coragem, glória e vitória. Mas suas ações envergonham esse nome. Você vive como um covarde, afundado em prazeres fúteis, enquanto seus companheiros lutam, entregam suas vidas por algo muito maior. O soldado engoliu seco, incapaz de responder. Então Alexandre se inclinou levemente para frente e em um tom implacável declarou: "Ou você muda de vida, ou muda de nome." O impacto das palavras foi um golpe de espada. O soldado sentiu seu rosto corar de vergonha. Diante do homem mais poderoso do mundo, ele percebeu que tinha duas escolhas. Escolha número 1, continuar na decadência e desonrar seu nome. Ou escolha número 2,
se tornar alguém digno de carregá-lo. Dizem que a partir daquela noite, o jovem Alexandre, uma vez encontrado bêbado, abandonou seus vícios e se dedicou a servir com honra, buscando provar que era digno do nome que carregava. Pois bem, meus irmãos, a proposta de Paulo em Romanos 6 é exatamente essa. Como que Alexandre fez com seu xará, nos colocar na parede e dizer: ou você muda de vida, ou você muda de nome. A proposta de Paulo é conclamar os cristãos a viverem de acordo com o peso da responsabilidade que esse nome traz, pois aqueles a quem foi dado o privilégio de serem chamados cristãos devem andar em conformidade com o nome que carregam. Nós não temos muito tempo aqui para fazer um resumo do que Paulo já escreveu em Romanos, mas basicamente o que foi visto na última exposição, dos versos 1 ao 7 desse mesmo capítulo, é o apóstolo escrevendo a respeito da união que o cristão tem com o seu mestre, da união que todos nós temos com Jesus, tanto em sua morte quanto em sua ressurreição. Pois bem, é nesse contexto que agora se desencadeia os versos 8 ao 14. Diz assim o verso 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A gente precisa tomar um cuidado aqui nesse texto, porque essa partícula se não significa condição, basicamente, de algo que eu tenho dúvida se aconteceu ou não. Uma boa tradução também seria: ora, uma vez que já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Paulo parte dessa premissa, dizendo: se você acredita nisso, se você tem isso como verdade, que você morreu com Cristo, a implicação é essa. Uma vez que você sabe que você estava unido a Cristo em sua morte, nós devemos ter convicção que também viveremos com Ele. Uma vez mortos com Cristo, agora vivos com Ele para sempre. Essa é a natureza de todo cristão. John Stott vai dizer aqui que nesse texto nós temos dois aspectos, vida e ressurreição. E ele vai brincar com as palavras, eu achei interessante isso. Ele diz: vida é ressurreição antecipada, e ressurreição é vida consumada. Como assim? Ao dizer que vida é ressurreição antecipada, o que me parece é que ele quer trazer alguns aspectos da vida que nos aguarda após a ressurreição. É o já e ainda não, a teologia que nós aprendemos. Algumas coisas já estão disponíveis a nós, algumas coisas já gozamos, desfrutamos, enquanto vivemos aqui. Vida, portanto, é ressurreição antecipada. Já vivemos e desfrutamos de muitas promessas que aguardam um cumprimento pleno na eternidade. Mas esse texto, como o próprio Stott comenta, também nos lembra que ainda resta um cumprimento pleno. Sendo, portanto, a ressurreição que nos aguarda uma vida consumada. Uma vez ressurretos com Cristo, uma vez que esse evento escatológico vai acontecer, podemos ter a convicção de que depois disso é vida para nunca mais morte. É vida para nunca mais entregue aos próprios pecados. É vida sempre para Deus. É verdade, existem outros aspectos da vida que nos aguardam após a ressurreição, que só serão plenamente concretizados e desfrutados na eternidade. Como uma vida sem pecado, como uma vida sem dor, como uma vida sem sofrimento. Essas não são promessas para o cristão em sua vida terrena. Essas são promessas para um cristão em sua vida eterna.
Por isso Paulo poderia dizer, aqueles que esperam em Cristo apenas nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Por isso nós podemos ter a convicção de que o evangelho que nos foi entregue extrapola as barreiras dessa vida terrena, simples. Podemos ter a convicção de que o que nos aguarda é muito maior do que podemos esperar, desejar ou pensar. Se já morremos com Cristo, e de fato morremos, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Que texto fantástico, meus irmãos, que texto maravilhoso. Paulo quer dar uma ênfase aqui nesse verbo, sabedores. Ele usa aqui uma ênfase, ele ressalta esse verbo sobre os nossos olhos e nos faz perceber que a nossa fé está baseada no fato de que Jesus ressuscitou. Portanto, a nossa fé é diferente de qualquer outra fé nas demais religiões, que são baseadas apenas em misticismo, que são baseadas apenas em coisas ocultas. A nossa fé está baseada em fatos. O corpo de Jesus foi ressurreto ao terceiro dia, com provas incontestáveis. Por isso, Paulo vai dizer, sabedores disso, sabedores de que Cristo ressuscitou dentre os mortos e já não morre. Nós podemos ter a esperança de que viveremos com Ele eternamente, única e exclusivamente, porque sabemos que a ressurreição, de fato, aconteceu. Por isso que a ressurreição é uma das doutrinas mais basilares do cristianismo. Se você tirar a ressurreição, dificilmente sobrará algo do cristianismo bíblico. Por isso nós sabemos que devemos proteger, preservar essa verdade que nos foi entregue. Como Paulo diz a Timóteo, sendo a igreja coluna e baluarte da verdade. Preserve então essa doutrina de que Cristo foi ressurreto entre os mortos. Da mesma forma, também seremos um dia. Esse texto me traz muitas lembranças de 1 Coríntios capítulo 15, em que Paulo vai discorrer mais sobre a ressurreição. E dizendo, olha, sabemos que esperamos uma ressurreição, porque de fato a ressurreição de Cristo aconteceu, e ela abre as portas para a ressurreição que nos aguarda. Portanto, uma vez que o nosso grande mestre ressuscitou, a morte não pode mais exercer seu senhorio sobre ele. Isso se dá por dois motivos. Primeiro, Jesus triunfou sobre a morte e sobre as obras das trevas. E segundo, Jesus inaugura uma nova vida. É uma ressurreição para sempre viver e nunca morrer. Não é uma ressurreição, então, igual a de Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois Lázaro voltou a morrer. Não é uma ressurreição como muitas que aconteceram ao longo da história. Todos esses homens que um dia foram ressurretos, se encontram atualmente mortos, com exceção de um. Cristo, então, inaugura um novo tipo de ressurreição. É uma ressurreição agora com o corpo glorificado. Uma ressurreição de vida para nunca mais morrer. Douglas Moo vai dizer que Cristo, ao vir à terra encarnado, veio debaixo da influência dos poderes da antiga era, o pecado, a lei e a morte. É isso que o texto está dizendo. A morte já não tem domínio sobre ele. Isso significa que em algum momento a morte teve domínio sobre ele. Por quê? Porque ele mesmo se sujeita. Assim como a Escritura vai dizer, Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele se submete. Ele, como vai dizer Filipenses, ele esvazia a si mesmo, ele se submete.
a se fazer semelhante a servo, sendo conhecido em figura humana. O próprio Deus se faz carne, habita no nosso meio e se submete à influência dos poderes do pecado, da lei e da morte. Só que aqui nós precisamos fazer uma ressalva. Estar debaixo da influência do pecado não tornou Cristo pecador. Porque sabemos de vários textos, inclusive Hebreus, de que Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Semelhantemente a nós, ele sentiu as dores, ele foi tentado, o pecado se apresentou diante dele. A diferença é que ele nunca serviu ao pecado. Por isso, ainda estando debaixo da influência do pecado, Cristo pode nos representar, porque jamais pecou. Da mesma forma, estar debaixo da influência da lei não o tornou condenado. Mas uma vez morto, Deus o ressuscita, deixando claro para todos: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ainda estando debaixo da influência da lei, ele não foi condenado por ela, pois ele cumpriu a lei. Ainda estando debaixo da influência da morte, ele não foi preso por ela no mundo dos mortos, pois ele mesmo é o Senhor sobre vivos e mortos. Esse é o nosso Senhor, meus irmãos. Esse é Jesus, que ainda que uma vez morto, sim, mas ressurreto para sempre. E Paulo diz agora: a morte já não tem domínio sobre ele. Morreu uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Na verdade, o fato de Jesus ter se submetido a estar sob a influência de tudo isso, da lei, do pecado, da morte, mostra que ele de fato não somente pode ser, mas é o nosso representante legal. Ele é o nosso sumo sacerdote, pois ele pode se compadecer de nós, pois conhece a nossa dor. Não temos um sumo sacerdote distante. Temos um sumo sacerdote que sofreu as nossas dores e por isso pode se compadecer de nós. Justamente por uma vez estar submetido à morte, ao pecado e à lei, ainda que incorruptível, o Filho tornou-se servo, à semelhança de cada um de nós. O Deus eterno um dia teve carne e osso, e isso acontece de uma vez por todas, para nunca mais ser revertido. Cristo continua sendo de carne e osso, e ele continuará assim. Só que agora com o corpo glorificado. Liberto da tirania da morte, ele ultrapassou para sempre os limites da sua jurisdição. Como declara o próprio Senhor Jesus glorificado em Apocalipse: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Aleluia. Essa é a esperança do cristão. É saber que a manjedoura está vazia. É saber que a cruz está vazia. É saber que o sepulcro está vazio, mas o trono não. É saber que o nosso Senhor ressuscitou e vive para todo sempre. É isso que Paulo lembra aos irmãos romanos. Verso 10, e ele continua: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Esse não é um texto fácil, porque nós podemos acabar incorrendo em alguns erros, né? Se ele vive para Deus agora, então não vivia antes. Enfim, o que significa de uma vez por todas, né? Para sempre morreu para o pecado, se ele nunca pecou. Para explicar isso, nós precisamos contextualizar esse versículo no que já temos observado.
como visto no verso anterior, está debaixo da influência do pecado, não tornou o Cristo pecador. Logo, essa expressão morreu para o pecado não pode significar que ele agora já não peca, porque ele nunca pecou. A Bíblia não pode contradizer ela mesma. Não pode significar um cessar do pecado, pois Jesus Cristo nunca teve parte nem sorte com o pecado. Antes, deve ser entendida como mostrando que, após a morte e ressurreição, agora Jesus não está mais sob a influência, sob o domínio, sob a jurisdição, sob essa era, essa esfera que Ele mesmo se submete para nos resgatar. Agora Ele não está mais sob isso. É exatamente isso que Ele diz em João capítulo 17. Olha, eu vou para junto de ti, mas eu rogo por esses que vão ficar, porque eles ainda estão no mundo. Nesse aspecto de um divisor de eras, que vai ficar mais claro para nós no decorrer do texto. Douglas Moo diz que, embora seja verdade que Cristo não precisou ser liberto do poder do pecado, do mesmo modo que nós precisamos, um forte paralelo entre a situação de Cristo e dos cristãos é mantido. E pode ser mantido se nos lembrarmos que Paulo continua a se referir ao pecado como um poder dominante. É uma era, é um domínio. A Escritura em alguns momentos vai chamar de a presente era ou presente século. Ao interpretar assim, então, nós conseguimos entender um pouco melhor que relação é essa. Porque da mesma forma que Jesus morreu para sempre para o pecado, o verso 11 nos chama a nos considerarmos mortos para o pecado. Então, tem que ter alguma ligação entre o que aconteceu com Cristo e o que acontece conosco. É claro que não é uma ligação 100%, não uma ligação perfeita, porque nós precisamos ser resgatados dos nossos próprios pecados, e Cristo não. Assim como a morte já teve autoridade sobre Cristo por causa de sua plena identificação com os pecadores na antiga era, também é possível considerar que esse outro poder dominante da antiga era, o pecado, teve autoridade sobre Cristo. Mas Cristo permaneceu sempre sem pecado. Isso nos ajuda a não cair em certos tipos de heresias, como algumas que vão afirmar que Jesus Cristo era apenas mais um homem pecador. Heresia completa. Isso nos ajuda a fazer uma distinção da doutrina correta, sabendo que Paulo está fundamentando a igreja, os irmãos em Roma, sob o alicerce bíblico, correto, adequado. Semelhantemente, nós temos a expressão vive para Deus. Isso não pode significar que antes Jesus não vivia para Deus. Inclusive, nós vemos também em sua oração sacerdotal, ele dizer que a vida que ele passou aqui, ele glorificou o Pai. Nós vemos ele, já cansado, com fome, os discípulos dizendo, mestre, come. E ele diz, uma comida tenho para comer, fazer a vontade do meu Pai. O que seria então esse agora vive para Deus, do verso 10? O que me parece é que Jesus confirmou sua vida terrena, a vontade do Pai. Ele moldou toda a sua vida no caminho em que o Pai queria que ele seguisse. E esse viver para a glória de Deus permanece sendo uma realidade para ele. Antes da morte, uma vez morto, depois da morte, agora ressurreto. Jesus sempre vive para Deus. E sendo Ele o próprio Deus, Ele não negaria sua própria natureza divina. Portanto, viveria sempre para Deus. É assim que essa interpretação pode nos ajudar a, como eu disse mais uma vez, não incorremos em heresias. Mas Paulo agora pega isso que aconteceu com Jesus, de morrer uma vez para o pecado, no sentido de agora não estar mais sob o domínio, a jurisdição, mas agora está vivo para Deus, mas agora viver para Deus como que um retrato de toda a vida de Jesus.
E ele aplica para as nossas vidas. Precisamos tomar as devidas ressalvas, tomar os devidos cuidados aqui. É exatamente isso que Paulo diz: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, é um dos versículos mais importantes de todo o ensinamento do apóstolo nessa perícope. Olhando para o que aconteceu com Cristo, assim também vós, considerai-vos. A ideia dessa palavra, considerai-vos, não é que você se torne algo, mas que você reconheça aquilo que você já é. Considere a si mesmo como alguém morto para o pecado, mas vivo para Deus. Então, não envolve uma atitude de agora mudar de posição, de ir para um lugar que eu não estava. Não, envolve reconhecer o lugar que Deus já me colocou. Deus já nos declarou mortos para o pecado e vivos para Deus. Essa é a justificação. Precisamos, portanto, agir conforme essa verdade. Precisamos alinhar nossa vida, moldar nossa vida nessa realidade que o próprio Deus já declarou. Ao considerarmos a nós mesmos como mortos para o pecado e vivos para Deus, estamos reconhecendo apenas o que Deus já declarou. E caminhando em direção à consumação, que será realizada pelo próprio Deus. Então, devemos nos alinhar com o que Deus já disse e já tem como certo. É basicamente assim: Deus já tem uma realidade diante dele. E nessa realidade nós somos justificados, puros, santos. Precisamos então agora alinhar nossa vida com essa realidade e vivermos como tal. Não é agora aplicando a nós mesmos a alcunha de cristãos. Não. É agora reconhecendo o próprio nome que o Senhor Deus nos deu. É agora reconhecendo, conformando nossa vida, a declaração que Deus já fez. Justificados, pois, mediante a fé. Foi isso que Paulo disse em Romanos capítulo 5. Então, não existe aquele cristão que está buscando uma aprovação diante de Deus por suas próprias obras. Isso é impossível. O cristão genuíno e verdadeiro não busca essa alcunha de cristão, não busca esse nome. Um cristão verdadeiro já tem esse nome. Ele agora precisa alinhar, redefinir sua vida de acordo com essa perspectiva. Isso muda tudo. Porque nós sabemos agora que não devemos fazer nada para mudarmos de natureza. Mas devemos arregaçar nossas mangas e servirmos a Deus. Porque já temos uma natureza transformada. Porque já temos um novo nome. Porque somos de outro Senhor. Uma analogia que me chamou bastante a atenção foi a que o Dr. John Stott fez. Ele pergunta: pode uma mulher casada viver como se ainda fosse solteira? Ele mesmo responde: pode. Mas ela não deveria. Basta ela olhar para a aliança de casamento no seu dedo, o símbolo de sua nova vida e união com seu marido, e ela há de querer viver de acordo com essa sua nova posição de mulher casada. Da mesma forma, ele aplica. Pode então um cristão nascido de novo viver como se fosse um ímpio? Bem, talvez alguns vão dizer que poder ele até pode, e Deus o mataria por não permitir que ele viva no pecado. Mas ele também não deveria. É só lembrar de sua nova vida e aliança com Cristo que ele há de querer viver de conformidade com o compromisso firmado diante de Deus. Da mesma forma, meus irmãos,
Basta olhar para o que Deus fez com nossas vidas, para a transformação que Ele fez, que nós vamos reconhecer. Que não corremos desenfreadamente, não buscamos, nos esforçamos para sermos algo, não. Nós corremos, buscamos, servimos, nos gastamos e nos deixamos gastar na obra do reino, porque Deus já nos declarou seus filhos. E nós não podemos viver como bastardos. Nós não podemos e não devemos viver como ímpios ou continuar no lamaçal do pecado. De lá Deus já nos tirou e nos levou para uma vida agora plena, abundante na sua presença. Uma vida de serviço para a honra e glória do seu nome. A pergunta que deve ser feita então é a seguinte: é isso que você tem feito? Você tem buscado seguir o exemplo de Jesus? Não para ganhar algo, mas porque já ganhou em Cristo? Você se considera como alguém morto para o pecado e vivo para Deus? A realidade é que, por mais que muitos professem isso, eles parecem agir no extremo oposto, vivos para o pecado e mortos para Deus. A tal ponto de que, se até mesmo um ímpio olhar para o estilo de vida dessa pessoa que estou descrevendo aqui, ela dificilmente vai conseguir ver a imagem de Jesus nele. Para quem você está vivo? E para quem você está morto? Isso define tudo. Isso define sua vida aqui. Isso define sua vida eterna. Quem é o seu Senhor? Jesus ou o pecado? Para quem você vive? Para quem, se chegar diante de você, vai encontrar você vivo? Jesus ou o pecado? E para quem, diante de você, se chegar na sua presença, vai encontrar você morto? Jesus ou o pecado? A proposta de Paulo e a doutrina que o apóstolo nos traz aqui é exatamente essa. Assim como Jesus está morto para o pecado e vivo para Deus, nós, cristãos, seguidores de Cristo, devemos também seguir os passos do nosso Mestre. Estarmos vivos para Deus e mortos para o pecado. É assim que você se encontra essa noite? Se você voltar a sua vida aí, como quem volta um filme, um vídeo, você conseguiria ver exatamente isso? Essa é a vida de alguém que já morreu para o mundo e que vive para Deus. Ou se o pecado for querer mexer com você, ele vai lhe encontrar vivinho da Silva. Se você vive de fato para Deus, deixa eu lhe fazer um desafio. Quanto tempo da sua agenda esse Deus que você diz viver para Ele toma? Quantas coisas você abriu mão para servir esse Deus que você diz estar vivo para Ele? O que você já sofreu ou deixou de ganhar, mas considera como nada, como Paulo diria, como refúgio, porque eu já ganhei a Cristo. Se esse Deus que você diz viver para Ele é só alguém que pega uma parte do seu domingo, esse Deus não é o revelado nas Sagradas Escrituras. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras não requer de nós um dia da semana. Ele requer de nós nossas vidas. Ele requer de nós todo o nosso ser. Claro, não como uma troca, não como uma negociata com Deus, mas como um reflexo de um reconhecimento de que Ele me salvou, Ele é o meu dono por ser meu Criador, meu Salvador, meu Redentor. Agora eu entrego tudo para Ele.
E é exatamente isso que os versos seguintes vão falar. É exatamente isso que Paulo vai começar a discorrer no verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Perceba que nós temos aí um portanto. Paulo está concluindo uma linha de raciocínio, ele está encadeando ideias. E ele parece chegar nessa sua última da perícope, dizendo: portanto, uma vez que você já morreu para o pecado com Cristo e agora vive para Deus e vive para sempre com Jesus, essa é a sua realidade de cristão. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você continue obedecendo às suas paixões. A implicação de reconhecermos o agir de Deus em nossas vidas e caminharmos nessa mesma direção, a direção que Cristo trilhou e abriu para nós, é que o pecado não deve mais reinar em nós e nem sobre nós. Pois não estamos mais sob o jugo do pecado, sob a era do pecado. Não estamos mais sob o senhorio do pecado, que tanto nos assolou. Você pode se perguntar: se estamos livres do pecado, por que temos que continuar lutando contra ele? Se Deus me declarou livre do pecado, por que eu tenho que viver continuamente, dia após dia, lutando contra esse pecado, do qual já estou livre? A pergunta não é essa. A pergunta é: se estamos livres do pecado, por que deveríamos voltar para ele, voltar para o seu domínio? É exatamente porque estamos livres do pecado que temos de lutar contra o pecado. Pois aqueles que se sabem livres da condenação, são livres para resistir com força e ousadia renovadas ao poder usurpador do pecado. O grande sinal, a grande evidência de que você é alguém liberto do pecado, é que você luta contra o seu pecado. O ímpio jamais faria isso. O ímpio se deleita no pecado. O ímpio ama o pecado. O ímpio se compraz no pecado. Alguém que vive longe de Deus ama se lambuzar no lamaçal do pecado. Se você é alguém que sofre com o pecado, que se entristece, se arrepende, está lutando constantemente, buscando vencer o pecado, essa é uma grande evidência de que Deus lhe libertou do poder do pecado. E por isso agora você pode lutar. Porque nós vamos concordar, antes nós não lutávamos contra o pecado. Quando estávamos sujeitos, entregues às nossas próprias paixões, nós não lutávamos contra elas. Nós abraçávamos todas essas paixões, nos debruçávamos, amávamos isso. Mas agora Deus nos deu um novo coração, uma nova perspectiva, uma nova vida, uma nova mente, tudo renovado, tudo novo. E agora sim nós podemos lutar contra o pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Aqui Deus não está dando uma informação, Deus está dando uma ordem. Se você agora é um cristão genuíno, transformado, regenerado, o pecado não deve mais reinar sobre a sua vida. Pense um pouco nessa ordem. Será que o pecado continua reinando sobre a sua vida? Você luta contra os mesmos pecados e continua perdendo feio para os mesmos pecados de 5, 10 anos atrás? Porque se você está sob um novo senhorio, o pecado não deveria mais reinar sobre a sua vida, e sim Cristo.
É muito estranho, então, alguém que está livre do pecado, mas parece continuar preso, algemado, encarcerado sob as mesmas condições de antigamente. É interessante que Paulo usa uma expressão aqui, corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que seria isso? A ideia de corpo aqui não é apenas material, tá? E sim, o homem na sua inteireza, o homem integral. Ou seja, o ser em sua plenitude e em sua interação com o mundo. Imortal aqui seria uma caracterização do corpo. Paulo está nos lembrando de que o mesmo corpo que foi afastado do pecado, da servidão ao pecado, é, entretanto, ainda um corpo que participa da fraqueza, do sofrimento e da dissolução desta era. O nosso corpo é um corpo mortal, ainda não glorificado. Por isso ainda sofremos, por isso ainda temos fraquezas, ainda sentimos dores. Por isso também, eventualmente, caímos e pecamos contra o nosso Deus. Esse corpo mortal continuará até sermos completamente redimidos e nos revestirmos, digo melhor, da imortalidade, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Quando o que é corruptível for revestido da incorruptibilidade. Continuaremos sujeitos a influências dessa era, até aquele grande dia. E o crente não pode deixar essas influências o dominarem. Estamos sim, o nosso corpo ainda é mortal, sujeito a essas coisas aqui, as coisas dessa terra. Mas isso não pode nos dominar mais. O nosso corpo não é mais um corpo de pecado ou um corpo de morte, mas ainda é um corpo mortal. O nosso corpo não deve mais servir ao pecado e o nosso corpo não deve mais servir sob o domínio da morte. Mas ainda assim, está preso e sujeito a fraquezas, dores e sofrimentos. Ainda é mortal. Apesar de o pecado ainda querer assediar o cristão, ele não pode mais reinar sobre a vida do cristão. Refaço então a pergunta: quem reina sobre a sua vida? Quem é Senhor e Rei? Quem você diz todos os dias, sim Senhor, sim Senhor? A quem você obedece? Jesus ou o pecado? Isso define não apenas o seu Senhor, mas define também o seu destino eterno. Quem é o seu Senhor? Por favor, não se engane. Não queira responder, é Jesus, mas com o coração sujo e podre pelo pecado. Não queira verbalizar diante dos homens ou sinalizar alguma virtude. Porque o que importa é como Deus lhe vê. Você pode enganar todos nós dizendo que Jesus é o seu Senhor e continuar caminhando, perecendo para o inferno. Porque Deus sabe que o seu Senhor continua sendo o pecado. Ou então, existem aqueles que de fato sim, uma vez regenerados, transformados, Jesus se tornou o Senhor de suas vidas. Isso é uma obra completamente divina. Do Senhor pertence a salvação. Por isso, meu irmão, não dê brechas ao pecado. Não permita que ele continue a querer assolar a sua vida. Não. Não haja como alguém que não foi transformado. Antes, alinhe sua vida ao que Deus já disse que você é. Uma nova criatura. Justificado, redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Alguém que agora deve andar em novidade de vida. E que não mais sai dele.
um aroma de morte, mas um aroma de vida eterna. Continuando em suas ordens e aplicações, o apóstolo chega no verso 13. Ele já diz no verso 12, não reine o pecado no vosso corpo mortal. E o verso 13 ele continua, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Da mesma forma que vimos no verso anterior, observamos aqui também. Assim como o corpo ali não significa apenas o aspecto material, os membros do seu corpo também não parecem ter uma aplicação exclusivamente material. É claro que também, mas abarca mais coisas. Essa ideia de membros do corpo parece incluir as partes físicas do corpo e também as faculdades intelectuais. Não permita que nada do seu corpo continue servindo ao pecado. Não entregue nada do seu corpo de forma integral ao pecado, como instrumento de iniquidade. Não faça isso. Antes, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo veio nas negativas, não reine, não ofereçam os membros ao pecado, não reine o pecado. E agora ele vem nas afirmativas, dizendo, ofereçam a vós mesmos, ofereçam a si mesmos para Deus, como ressurretos dentre os mortos, como pessoas que já foram ressurretas em Cristo, como pessoas que participaram do que aconteceu com Jesus. E aqui só abrindo um parênteses, algumas pessoas, na verdade, algumas doutrinas de seitas, querem tratar o sacrifício de Cristo como algo que está acontecendo constantemente. É exatamente assim que alguns celebram, que eles vão chamar de ceia ou eucaristia. Como se Cristo precisasse morrer sempre, sempre, continuamente. Hebreus vai dizer que não. Ele morreu de uma vez por todas. Paulo também vai dizer aqui em Romanos que não. Ele morreu de uma vez por todas. Então, essa união com a ressurreição de Cristo não significa que Cristo está o tempo todo morrendo e ressuscitando. Mas significa que de alguma forma participamos de sua ressurreição. Significa que de algum modo, ao estarmos inseridos nele, e essa é a ideia da palavra batismo, estar inserido em Cristo, nós desfrutamos do que aconteceu com ele, tanto em sua morte, quanto em sua ressurreição. Fechado parênteses, nós temos então aqui a palavra instrumentos. E aí é interessante que Paulo vai usar algumas figuras de guerra. Então no verso 12 ele já disse, não reine portanto o pecado. Essa ideia de exercer domínio. É uma linguagem bastante militar. No verso 13 agora ele diz, não ofereçam os membros como instrumentos de iniquidade. Essa palavra também traz a ideia de um aspecto de guerra, um aspecto militar, como se fossem instrumentos de batalha. E no verso 14, nós temos uma conotação de guerra também, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O que o apóstolo parece estar apresentando aqui é uma guerra santa, não apenas física, mas também espiritual. Uma guerra que muitas vezes acontece no nosso interior, entre o domínio do pecado e o domínio do reino de Deus. E apesar de termos convicção de que Jesus já venceu essa guerra por nós, apesar de sabermos que Jesus já triunfou sobre o pecado, a morte, sobre tudo isso, sobre as potestades, todos os poderes malignos, apesar de sabermos disso, não somos chamados à passividade, não somos chamados a cruzar os braços e deixar a vida nos levar, não. Somos chamados para ativamente guerrearmos contra o pecado,
ativamente, diariamente e constantemente dizermos não para o pecado que nos assolava. E eu diria, não apenas apesar da vitória de Cristo, mas também por causa da vitória de Cristo, podemos agora triunfar sobre o pecado, arregaçarmos as mangas, servirmos ao Senhor, dizendo não todos os dias para o pecado. Não é uma atitude de passividade, é uma atitude de combate, é uma atitude de um soldado, um guerreiro, que sabe que não está numa colônia de férias, e sim num campo de batalha. Alguém que sabe que não pode ceder 1 centímetro, que não pode ceder nada ao poder do pecado. Alguém sabe que o seu adversário é sorrateiro. Alguém que sabe que o seu adversário está esperando apenas uma oportunidade para destruir sua vida. Portanto, irmãos, não brinquemos com o pecado. Não sejamos passivos achando, Cristo já triunfou sobre o pecado. Não, com essa verdade da vitória de Cristo, parta agora para a atividade, para ser alguém que ativamente luta contra os pecados. Para ser alguém que constantemente, como o próprio apóstolo Paulo diria, eu esmurro o meu próprio corpo, reduzo a servidão, para a glória de Deus. Não ofereçam os membros de vocês como instrumentos à iniquidade, mas ofereçam-se a Deus como ressurretos dentre os mortos, e ofereçam os vossos membros a Deus, não agora como instrumento de iniquidade, mas como instrumento de justiça. Como agora instrumentos úteis nas mãos do grande rei. Instrumentos que vão servir para cuidar do próximo, para amar o próximo, para edificar a vida do próximo. É por isso que Deus nos coloca em um contexto de igreja. Não nos salva para vivermos isolados, não. Nos salva para que agora esses instrumentos de justiça entregues a Deus sirvam também para glorificar a Deus. E além disso, sirvam para cuidar dos irmãos, para servir na comunidade local, para gastar toda a nossa vida servindo no reino. Sabe por quê que devemos entregar os nossos instrumentos, agora os nossos membros como instrumentos de justiça a Deus? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aqui não vamos nos demorar muito, porque já expus em outra pregação essa ideia de domínios, e também já falamos um pouco aqui, de que em uma era, em uma administração, como alguns vão dizer, existia a era da lei, ou a dispensação da lei. E agora estamos sob a dispensação da graça. Apesar de tudo isso, existia graça na dispensação da lei. E há alguns princípios na dispensação da graça. Mesmo assim, o que Paulo quer deixar claro, fazendo essa distinção, dizendo, vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. É dizer que a lei que ressaltava o pecado, não fazia as pessoas pecarem, mas dava ênfase ao pecado das pessoas, não por demérito da lei, como vemos, a lei é boa, perfeita, mas por causa da perversidade do coração humano. Então não estamos mais debaixo dessa administração, desse domínio. Estamos agora debaixo da graça. A graça que, como Paulo disse no capítulo anterior, superabunda sobre o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Enquanto está debaixo da lei, era estar sujeito ao regime aprisionador do pecado da antiga era. Agora está debaixo da graça, é estar sujeito à nova era, em que a libertação do poder do pecado está disponível. E não apenas disponível, meus irmãos, mas é visível na vida de muitos.
Essa libertação do pecado é visível na vida daqueles que professam o nome de Jesus Cristo e têm compromisso com o seu grande Rei. O parágrafo que começou com a pergunta: devemos permanecer no pecado para que a graça possa aumentar? Esse é exatamente o verso 1. Paulo então encerra agora dizendo: não devemos permanecer no pecado, porque o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. O parágrafo que começa com a pergunta, termina com as boas novas, de que estamos debaixo de uma nova administração, de que estamos agora debaixo da graça de Deus, para que o pecado possa ser derrotado. Por fim, gostaria de trazer uma frase de William Tyndale, que ao fazer um comentário de Romanos, termina exatamente assim, dizendo: agora, leitor, considere bem, lembra-te de que Cristo fez a sua expiação, não para que irasse a Deus outra vez, nem morreu ele, Cristo, por teus pecados, para que pudesses continuar vivendo neles, nem purificou a ti, para que pudesses retornar como um porco ao teu velho lamaçal, mas sim para que pudesses ser uma nova criatura e viver uma nova vida de conformidade com a vontade de Deus e não segundo os desejos da carne. Essa é a nossa nova vida. Portanto, meus irmãos e queridos ouvintes, se você que me escuta essa noite ainda não foi regenerado e continua entregue aos seus delitos e pecados, clame a Deus por salvação. Se arrependa dos seus pecados. Estamos no ano aceitável do Senhor. Como o profeta Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Clame a Deus. Se arrependa. E como o próprio Jesus anunciou quando esteve aqui: arrependam-se, porque é chegado o reino. Arrependam-se. E eu acrescentaria algo: arrependa-se, porque o rei está voltando. Se arrependa, confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador. E tome de graça, da graça que há no nome dele. Agora, se o seu caso é de um cristão, e um cristão que está buscando viver de acordo com esse nome, saiba que Deus espera que você viva como tal. Não para ganhar nada, mas porque você já tem tudo. Fazendo tudo para a glória do nome que você carrega, do nome de Deus, do nome de Cristo. Mas se você se diz cristão e tem um estilo de vida reprovável, Deus diz para você esta noite: ou você muda de vida, ou muda de nome. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, que penetra profundamente nos nossos corações, que vai no mais íntimo e conhece as intenções e propósitos do coração. Clamamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, por todas as vezes que não vivemos de acordo com o nome que carregamos, por todas as vezes que ainda abrimos alguma brecha para o pecado, por todas as vezes que fomos passivos, e por passivos que fomos, cedemos às paixões da carne. Nos perdoa, Pai. Que possamos não mudar aquilo que nós somos, mas reconhecer o que o Senhor já mudou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Que possamos viver de acordo com essa perspectiva, sabendo que agora somos novas criaturas. Que agora somos feituras tua, criados à imagem de Cristo Jesus, para vivermos nas boas obras que o Senhor de antemão preparou, para que andássemos nelas. Ó Pai, nos ajuda, somos tão falhos ainda. Precisamos constantemente da tua graça. Eu te oro por aqueles que, por algum motivo, estão longe do Senhor. Que o Senhor chame os teus filhos de volta e os ajude a trilhar um caminho de santidade. Do contrário, Pai, os leva daqui, não permite que vivam vidas para te desonrar. E para aqueles que ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, que o Senhor se revele a essas pessoas. Transforme corações, tire o coração de pedra e coloque um coração de carne. É no nome de Jesus que oramos. Amém.